Bom dia! Começa agora mais uma edição do ESPM no Ar. Um programa feito por nós, alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Nessa edição, nossas matérias especiais te mostram um pouco sobre cultura, esporte e cotidiano. Enquanto isso, os nossos repórteres estão pelas ruas de São Paulo, prontos para te atualizar das últimas notícias. O bairro da Liberdade é conhecido por ser o centro da cultura asiática. Mas você sabia que ele tem um histórico de ocupação por outros povos antes da influência oriental? A gente vai ver isso já já! Falta um mês para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O campeonato reúne sonhos e a oportunidade de jovens atletas de chegarem ao profissional. Você também vai poder conhecer um pouco do coração de São Paulo. A Avenida Paulista reúne muita cultura a céu aberto para os amantes da arte. Já ouviu falar em dupla jornada? O ESPM no Ar traz para você desafio de mulheres que equilibram a maternidade com o trabalho remunerado. Isso e muito mais agora no ESPM no Ar. E para você que está para sair de casa, senta aí, espera um pouquinho, porque agora vamos começar com o Pietro Secato, que vai trazer informações sobre o trânsito na cidade e te dar as melhores alternativas de trajetos. Olá, Pietro, tudo bem? Olá, bom dia Mariana, bom dia Vitória e um ótimo dia para quem acompanha a gente. Bom, eu vou falar agora sobre 3 pontos bem complicados para os motoristas aqui na capital. Primeiro é para quem vai sentido Guarulhos pela Dutra, que encontra uma região totalmente parada, mas ainda assim acaba sendo a melhor opção. Outro ponto que está bastante complicado é a Avenida dos Bandeirantes, que está bem congestionada na altura da Avenida Santo Amaro. E quem vai pegar agora o corredor norte-sul, na 23 de maio, encontra muito trânsito também, a partir do cruzamento com a Bernardino de Campos. E a situação ela só começa a melhorar quando chega ali na região do Anhangabaú. Então, uma opção para esse motorista é usar a 9 de junho. Mariana, Vitória. Você costuma utilizar os espaços coletivos? As quadras públicas são muito importantes para o desenvolvimento dos jovens. Mesmo em meio ao agito e à correria da cidade, esses espaços promovem a inclusão e o lazer. O repórter Eduardo Gimenez está ao vivo, direto do Parque Ibirapuera, com mais detalhes. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Conta pra gente então como que estão as coisas por aí. Bom dia, Mariana, bom dia, Vitória. Estamos aqui no Parque Ibirapuera, um dos principais parques do Brasil e da América Latina. As quadras públicas estão bem movimentadas aqui. Para quem pensa que é só futebol de salão, tá enganado, tem vôlei, o vôlei está sendo jogado ali na quadra de areia, tem basquete também. Então, algo bem democrático, de graça para todo mundo, para todos os gostos de esportes, agradando todo mundo. A rapaziada vem jogar aqui com os times montados, espera a sua vez de jogar. E além de ser um exercício físico muito bom, uma atividade física gratuita, ainda você não sabe quem está do outro lado. Então, os jovens têm a oportunidade de mostrar o talento deles em algum esporte, coisas que muitas vezes não são incentivadas nas escolas do Brasil, mas de um jeito bem democrático aqui no Parque Ibirapuera e em outros lugares de São Paulo, mesmo numa quinta-feira, meio-dia, a rapaziada jogando vôlei ali. Também tá rolando futebol ali no fundo, que não vai dar pra gente mostrar agora. É isso, volto com vocês do estúdio, Eduardo Gimenez para o SPM no Ar. É isso aí, obrigada, Eduardo, você que sempre atualiza a gente sobre os esportes. O bairro da Liberdade é um local turístico de São Paulo muito conhecido pela cultura oriental. Mas o que poucas pessoas sabem é que antes da ocupação do bairro por imigrantes asiáticos, outros povos já ocupavam o espaço. É o que mostra na reportagem de Giovana Massaro. No centro de São Paulo, os tradicionais postes vermelhos já nos avisam que estamos em um bairro diferente. É a Liberdade. O local tem estreita relação com a cultura japonesa por causa da imigração no início do século XX. Também os coreanos e chineses vieram para cá algumas décadas depois, tanto que quem visita o bairro não tem dúvida. Liberdade já é parecido com o Japão, então já pessoas japoneses. Em segundo lugar, a comida que é muito boa, animes. Me lembra a cultura asiática, mas me lembra também muita história de todo mundo que veio pra cá. Acho que com certeza seria mais a cultura japonesa mesmo. A culinária japonesa e tudo mais. Mas nem todos sabem o que veio antes. Este produtor cultural e especialista na história da cultura negra nos contou que outros grupos étnicos raciais habitavam a região.
bairro da Liberdade, ele é formado e construído a partir desse processo, né, das pessoas negras que vão ali criar suas residências, as suas casas, seus convívios sociais e ali ter seu bairro dormitório. Aqui na Praça da Liberdade ficava a forca. Não é à toa que, frente a ela, há uma igreja chamada de Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Acontecia em praça pública para dar exemplo à sociedade. E acontecia nesse bairro justamente para mostrar a essas pessoas quem tinha poder, né? Quem mandava ali naquele momento. Os negros viveram nessas ruas entre os séculos 18 e 19. A origem do nome do bairro vem da história de Chaguinhas, um militar negro que se tornou mártir. E ele se revoltou por não estar recebendo salários de acordo com os soldados portugueses, né? Ele organizou esse motim, essa rebelião. Como ele era o único negro, ele é condenado à morte, ele é condenado à forca. E quando empurra ele, a corda arrebenta pela terceira vez. E nesse momento, todos que estavam ali assistindo começam a gritar: liberdade, liberdade, liberdade. E então, a partir desse momento, o largo, que era conhecido como Largo da Forca, passa a se chamar Liberdade. Assim, Chaguinhas se tornou um padroeiro da resistência negra e indígena do bairro da Liberdade. Essa construção é chamada de Capela dos Aflitos. É o que restou do Cemitério dos Aflitos, o primeiro cemitério público da cidade de São Paulo, inaugurado em 1774. Apesar da igreja estar sufocada pelos prédios, muita gente vem aqui para realizar pedidos, um hábito que atravessa o tempo. Para ter o pedido atendido, é preciso depositar a intenção na porta e bater 3 vezes. Elis faz parte da União dos Amigos da Capela dos Aflitos, um grupo que cuida do espaço. Ela se preocupa tanto com a preservação do local que seu trabalho é voluntário. A gente manter a Capela dos Aflitos viva, em pé, é manter essa história viva, para que essa história se propague, seja conhecida por toda a cidade de São Paulo. Pouquíssimas pessoas conhecem essa história. Nesse processo de rememoração dos pontos de cultura negra na cidade de São Paulo, a educação é essencial. É justamente isso que essas 2 professoras buscam fazer em uma escola municipal, levando os alunos para visitar a capela. Então, você conhecer uma história verdadeira, um lugar onde aconteceu, né? Quer dizer, essa cortina é aberta, então você sabe que aqui não era bem aqui, né? E a gente vive um momento onde não são véus que estão sendo colocados na frente, as coisas estão sendo soterradas mesmo, né? Então, quando você vê, mudou-se o nome, mudou-se tudo, porque não há interesse que a verdadeira história seja conhecida por todos. E a importância de ampliar esse olhar e trazer uma pluralidade, né, dessas possíveis outras leituras que são então importantes para construir esse conhecimento de uma maneira muito mais ampliada e diversa. Muito interessante. Você sabia disso, Vitória? Eu não fazia ideia, e o mais legal é que essa história é pouco conhecida, né? E a gente pode trazer aqui para vocês. Vamos falar de esporte? No dia 18 de novembro, os times de futebol feminino Campanário Diadema e o masculino Cidade Tiradentes foram os vencedores da edição da Taça das Favelas, no estádio do Canindé. Para você que não sabe, esse é o maior campeonato entre favelas do mundo, realizado pela Central Única das Favelas, também conhecida como CUFA. E falando em campeonatos de futebol que realizam sonhos, falta apenas um mês para o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que chega à sua 55ª competição. A reportagem especial de Eduardo Gimenez dá mais detalhes sobre a edição de 2024. Toda criança já teve o sonho de se tornar jogador de futebol. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, responsável por revelar para o mundo craques como Neymar, Kaká e Gabriel Jesus. Porém, são poucos jogadores que conseguem realizar o sonho. Além da oportunidade da vida profissional dos jovens, é importante que o atleta seja preparado mentalmente para aguentar a pressão do que é ser um jogador profissional. Os treinadores têm um papel fundamental no desenvolvimento dos jovens dentro e fora de campo. Como treinador, é você sempre olhar com um carinho diferente para as crianças que estão subindo ou para os adolescentes mesmo. Porque na maioria deles, cara, é um sonho. Acho que não só dele, da família como um todo. E principalmente, você precisa ter a questão de educação. Então, muitas vezes você precisa ser o pai delas, porque elas estão longe dos pais.
você passa mais tempo com elas do que às vezes elas passam dentro de casa. A pressão para a competição era enorme nas costas de meninos com menos de 20 anos. A preparação para a competição vinha desde um ano antes, onde jovens muitas vezes deixavam a família e a vida para focar totalmente na Copa São Paulo. A questão da preparação do clube era praticamente um ano antes de você jogar a Copinha. Esse ano é totalmente preparado para a Copinha. Minha vida mudou completamente, eu comecei a treinar todos os dias, ter jogo todo sábado e domingo. Eu ficava mais alojado, tinha mais jogos, mais amistosos, então era uma preparação bem forte. Mesmo com toda essa dedicação e preparo, os atletas enfrentavam obstáculos em seu sonho profissional. Em questão de proposta, eu acabei recebendo a renovação do próprio de Limeira. Eu ainda tinha idade para jogar outra Copinha, mas eu com a minha família, a gente acabou sentando e decidindo que era melhor eu ir para os estudos. Estando numa categoria de base, podendo jogar Copinha, o sonho acabou ficando para trás e eu tive que ter novos ares, mas com certeza eu ainda continuo com a essência do futebol em mim. O ex-atleta das categorias de base do Audax, Vitor César, contou um pouco sobre sua inspiração de ingressar no futebol e sobre a importância desse momento para ele e para os companheiros de equipe. A minha paixão começou por parte da minha avó, do meu avô, que meu avô era preparador físico do Audax. Para o jogador, a Copinha é o lugar que é o primeiro palco que ele tem para se destacar. Às vezes o pessoal que estava lá queria um pouco mais que eu. Por exemplo, eu, graças a Deus, tenho uma condição boa, graças à minha família, meus pais, mas eu via que as pessoas lá precisavam um pouco mais que eu e às vezes acabavam dando mais o sangue do que eu ali em campo. Para um treinador como formador do atleta, como jogador e como pessoa, a questão mais difícil é fazer o atleta entender que o sonho dele pode não se concretizar. E acho que tem a maior frustração, de repente, para um jogador, que é mostrar para ele que ele não vai mais jogar. Então a gente tem esse papel, que eu diria para você que é mais ou menos 90%, 95% dos jogadores que passam aqui, eles não se tornam profissionais. Então isso chega a ser um momento muito frustrante. E eu acho que até quando a gente fala até da questão do papel de ser educador, é você educar essa criança para que ela continue estudando. Aproximadamente um mês para o início da Copinha, onde muitos jovens que sonham em se tornar profissionais terão a grande oportunidade de suas vidas. E aqui, na Ibrachina Arena, os atletas de Vitória da Bahia, CSA de Alagoas e Picos do Piauí, além do Ibrachina de São Paulo, iniciarão mais uma grande batalha em suas vidas para tentar se tornar um atleta de alto nível. Quando você pega algum time de elite ainda, você tem que dar a vida, mano. Que é ali onde estão os olheiros. Infelizmente é assim que funciona, cara. A galera só praticamente olha pra time grande. Então, foi bem frustrante pra mim, mas acontece, né, cara? É a última chance, então poucos que passam, né? Mano, assim, a Copinha, cara, junta time do Brasil inteiro. Você fica até perdido em relação ao nome dos times, né? Mas, cara, foi de grande aprendizado. Obviamente não tive o êxito de me tornar um jogador de futebol, mas, cara, só de ter essa experiência de enfrentar outros times de várias culturas diferentes do Brasil, cara, é muito importante, inclusive para um atleta, né, mano? Para um especialista em análise de jogadores para as categorias de base, estão presentes diversos critérios que vão muito além da parte técnica do jogador. Tem muita coisa diferente que a galera nem imagina. Além da parte técnica e tática do jogador, cada posição do jogador tem algumas características físicas, como, por exemplo, o goleiro. Eles olham até a maturação da mão do goleiro, porque isso vai fazer diferença lá na frente. Os centímetros da mão do goleiro vai mudar se ele vai chegar numa bola ou não. E vamos falar de futebol feminino? A Copinha Feminina está acontecendo pela primeira vez neste ano. São 16 times divididos em 4 grupos e a estreia foi nesta última segunda-feira entre o Internacional e o Minas Brasília. Podem competir atletas nascidas entre 2003 a 2008. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é conhecida por revelar os futuros talentos do esporte no país. Somente o líder de cada grupo seguirá para as semifinais. E é uma oportunidade de você, fã do esporte, conhecer as próximas craques do futebol nacional. O projeto de lei que propõe a privatização da Sabesp foi aprovada ontem, dia 6 de dezembro, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ao todo, foram 62 votos a favor e apenas 1 contra. Com a aprovação, o documento vai à sanção do governador Tarcísio de Freitas e será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Em paralelo, o governo conversa com todos os municípios para a renovação do contrato de concessão até 2060. De acordo com o relatório do Centro de Integração da Empresa Escola, os estudantes de tecnologia da informação estão entre os mais procurados pela empresa para programas de estágio em 2023.
O país hoje conta com 9,5 mil estagiários atuando na área de tecnologia. Além disso, a pesquisa revelou as projeções salariais para o próximo ano. Os salários variam de R$ 3,4 mil para um analista de suporte júnior a R$ 51,6 para um diretor de tecnologia experiente. Tá valendo a pena, hein, Vicky? Será que vale a pena a gente mudar de profissão? E aí, tem alguém que está assistindo que tem interesse na área? A gente está ao vivo via Facebook da Agência de Jornalismo da ESPM e você pode mandar o seu comentário, opinião. Por quê? Agora é hora de ouvir vocês. E para isso, eu chamo aqui no estúdio Gabriel Marcondes. Bom dia, Vitória. Bom dia, Mariana. Bom dia a quem acompanha a gente de casa. Eu tô de olho aqui nos comentários dos nossos espectadores e eu vou ler alguns aqui pra gente. O Luiz Fernando mandou: bom dia, gente. Gostei bastante da reportagem sobre a Copinha. Esse torneio é muito importante para revelar os craques do futebol brasileiro. Você gosta de acompanhar a Copinha, Vicky? Eu sou apaixonada pela Copinha, eu acho que é um dos times que moram no meu coração, até porque quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro trabalho como jornalista foi na Copinha. Sim, e a Copinha é aquela época do ano em que os atletas, né, as pessoas que estão em casa, na verdade, não têm futebol para ver. E aí acaba sendo o jogo da Copinha o dia inteiro e aí acaba sendo legal da gente acompanhar. E também a Maria Luísa mandou aqui pra gente: oi, galera do SPM no ar, muito interessante essa matéria sobre a Liberdade. Confesso que não sabia que a Liberdade era um bairro negro e indígena. Tem algum outro bairro de São Paulo que também tem raízes negras? Parabéns pelo trabalho. Sabe dessa? Não sabia, eu tô achando super interessante, inclusive. Conta pra gente, Gabi. Então, respondendo à pergunta da Maria Luísa, o bairro do Bexiga também tem raízes negras. Inclusive, abrigou o único quilombo reconhecido da cidade de São Paulo. Continue mandando no YouTube, no Facebook da Agência de Jornalismo da SPM São Paulo, seus comentários, que daqui a pouquinho eu volto lendo mais alguns. Muito obrigada, Gabi. Então, como ele disse, continue mandando, interagindo por aqui. E daqui a pouco o Gabriel volta para conversar mais com a gente. Até porque queremos saber do seu comentário. Vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí. É rapidinho, que já já tem mais ESPM no ar.